Amém? Amém. Eu só gostaria de saber quem não estava ontem à noite lá no local 1 de Fortaleza. Tá bem. Então eu vou dar um breve resumo do que foi falado ontem, porque ontem à noite foi a primeira mensagem. O tema dessa nossa comunhão é família vencedora. Porque nós sabemos que estamos vivendo os tempos finais. Estamos esperando pela volta do Senhor. E a nossa esperança é que toda a nossa família seja arrebatada. Amém. E nós vivemos para isso. E nós vimos duas porções de Isaías. Primeira porção é Isaías 54. Isaías 54, versículos 2 e 3. Essa porção de Isaías 54, versículos 2 e 3, é uma porção de grande significado. É uma porção para os dias de hoje. É o recado que Deus está mandando para cada família. Diz assim: alarga o espaço da tua tenda. Aqui mostra que um casal deve preparar-se para a expansão da sua família. Deve criar as condições para poder conter os filhos. Fazer com que a tenda seja alargada. Significa que a família possa aumentar com realidade. Depois diz: estenda-se o todo da tua habitação. Aí entra não somente a família, mas essa família é capaz de cuidar, de incluir aqueles que estão à sua volta. Principalmente incluir as demais famílias da vida da igreja. Amém. Não é? Então, poder conter os irmãos. E aqui diz: não o impeças. No original é: você não deve economizar nesse aspecto. Devemos realmente investir. E ainda mais quando diz: alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Mostra que a nossa família precisa estar bem fundamentada na palavra de Deus. As estacas seguram a nossa tenda. As estacas seguram a nossa casa. Nesse mundo onde há tantos temporais, onde há tantas coisas, nossa tenda pode ficar firme. Louvado seja o Senhor. E o versículo 3, há uma promessa do Senhor. Ele diz assim: por quê? Por que você tem que alargar o espaço da sua tenda? Por que tem que estender o todo da sua habitação? Por que tem que alongar as cordas e firmar bem as estacas? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Aqui está a promessa da bênção do Senhor sobre a nossa influência sobre esse mundo, certo? Nós estamos aqui não para sermos influenciados pelo mundo, mas para influenciar o mundo. Somos sal da terra e a luz do mundo. Não é isso? Nós estamos aqui para dominar e para subjugar, e não para sermos subjugados e dominados. E aqui diz: a tua posteridade possuirá as nações. Que promessa maravilhosa para a nossa família. Nós olharmos para os nossos filhos e falarmos para eles: vocês vão possuir as nações. Isso é a realidade do reino. Louvado seja o Senhor. E fará que se povoem as cidades assoladas. Isso é a questão da frutificação, a questão da multiplicação. Louvado seja o Senhor. A outra porção é Isaías 58, versículos 11 e 12.
Senhor te guiará continuamente. Doce promessa do Senhor. O Senhor te guiará continuamente. E nós sabemos que o Senhor estará à nossa frente, nos guiando. E como foi falado ontem, isso não quer dizer que nós não vamos passar por lugares áridos. Nós vamos passar até por lugares áridos, mas Ele fartará a nossa alma. Isso mostra graça sem fim, né? Graça ali, suprimento a todo instante. E diz, e fortificará os teus ossos. A questão significa o que Ele vai nos dar a estrutura suficiente para aguentar tudo que nós vamos passar. Não é isso? Isso é a graça do Senhor disponível para nós. Depois diz, serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Louvado seja o Senhor. Apesar das situações, apesar dos lugares áridos, nós sabemos aqui que a promessa do Senhor é que seremos um jardim regado. A nossa casa será um jardim regado e manancial cujas águas jamais faltam. E os nossos filhos edificarão as antigas ruínas. Nós podemos ver situações de ruína, mas vai haver edificação. Onde estivermos, haverá edificação. E também diz, levantará os fundamentos de muitas gerações. Como é importante nós lançarmos os fundamentos das gerações. Nós precisamos cuidar realmente dos nossos filhos, nossos netos. E aí diz, será chamado reparador de brechas. No nosso dia a dia, várias situações, nós temos brechas, mas vamos reparar as brechas, né? Tem ruína? Vamos edificar. Tem brechas? Vamos reparar. E ainda diz, restaurador de veredas. Isto é, restaurador do caminho. Muitas vezes sentimos, não há mais caminho. Há caminho sim. Nós temos que crer nisso. E para que o país se torne habitável. Isso mostra o quê? Isso mostra uma realidade muito forte de que há esperança para todas as famílias. Não somente a esperança para a nossa família, também há esperança para as famílias que estão à nossa volta, né? Por isso é importante que a nossa família seja firme, estável e fundamentada no Senhor. Daí nós vimos, nós compartilhamos que nossa abordagem nessa vez sobre a família vencedora seria baseado nos livros do coração da Bíblia: Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. E vamos ver se o Senhor permite. Nós esperamos, ontem tocamos alguma coisa sobre Gálatas e vimos algo muito importante. Que tipo de revelação e conhecimento nós temos? Se aplicado à questão da família, qual é a nossa visão, a revelação que temos da nossa família? Qual é a visão e revelação que temos do nosso cônjuge? Qual é a visão e revelação que temos dos nossos filhos? Qual é a nossa percepção? É uma percepção que vem do homem ou a percepção que vem do Senhor? Isso faz toda a diferença. Como é importante nós termos a revelação que vem do Pai, a revelação que vem do Filho. Amém. E não a revelação que vem do homem, porque a revelação do homem passa, não é isso? Mas Deus quer nos dar a revelação dele. Ele quer nos dar a visão dele a respeito da nossa família. E vimos também sobre a questão dos pecados. Gálatas 1, versículo 4. Gálatas 1, versículo 4, diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amém. Aqui nós vemos dois problemas. Primeiro problema são os problemas dos nossos pecados, e nós aplicamos para
os pecados coletivos, nossos pecados como família. Isso é um problema grave e precisamos dar atenção a esse ponto. Nós mencionamos o livro de Atos e perguntamos para os irmãos então, onde começou a decadência da igreja? A degradação da igreja? Em que capítulo de Atos? E nós vimos, foi em Atos 5. Nós muitas vezes temos o sentimento de que não, isso aí foi, a degradação começou lá depois, muito tempo depois. Não, começou em Atos 5. A primeira degradação na igreja começou com um casal. Marido e mulher juntos resolveram enganar, mentir para Deus, mentir para os irmãos. Aí começou a degradação. Um casal, os dois juntos, isso é um pecado coletivo. Hoje, a nossa família tem ou não tem um pecado coletivo? Isso é algo que precisamos levar de uma maneira bastante séria diante de Deus. Nossa atitude como família, nosso viver como família, ofende ou não ofende a Deus? Então, o primeiro ponto que precisamos atentar, e precisamos atentar porque nós queremos ser uma família vencedora, certo? Então, nós tratamos com esse assunto dos pecados coletivos. E o segundo ponto é se nós lançamos ou não raízes neste mundo perverso. Isto é um assunto que é de grande importância para o Senhor. Aqui diz que o Senhor se entregou não somente pelos nossos pecados, mas também para nos desarraigar deste mundo perverso, arrancar as raízes que nós lançamos neste mundo perverso. E o versículo 4 conclui com uma afirmação muito importante: segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ó, nosso Deus e Pai quer que a gente trate com essas duas coisas: os pecados coletivos, pecados da família, e a questão das raízes neste mundo perverso. Amém? Amém. Bom, aí em Gálatas capítulo 1, no versículo 10, nos é mencionado algo que nós precisamos também prestar atenção. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Aí a pergunta é: a quem nós queremos agradar? Quem é o centro da nossa vida familiar? Quem é o centro? Nós queremos agradar a homens, significa agradar a nós mesmos, ou queremos agradar a Deus? Nós procuramos o favor dos homens ou o favor de Deus? E essa é uma questão de grande importância. Por quê? Porque se nós temos revelação de Deus, do que a nossa família significa para Deus, nós vamos sempre procurar o favor de Deus e procurar agradar a Deus. Amém. Sabe, nossa família tem uma grande importância diante de Deus. Eu só quero citar uns fatos da própria palavra. Gênesis 6, né? Fala a questão de Noé. Gênesis 5 e 6, Noé. Olha a importância de uma família para Deus. Família de Noé. Por causa da família de Noé, Deus pôde continuar, não é? A trabalhar com a humanidade. Porque dentre todas as famílias da terra, havia uma família. E essa família foi
tão importante para Deus. Amém. Eu vou dar um outro exemplo. Gênesis 12, família de Abraão. Porque Deus tinha Abraão e Sara. Apesar, naquela época, serem só dois, ainda não terem tido um filho. Olha o que Deus fez, assim: eu vou dar um filho para vocês, e por causa de vocês, eu vou ter um caminho nessa terra. Não é assim? E assim, outras famílias. Agora, você consegue ver a importância da sua família? Nós não vamos falar em termos de humanidade, em toda a terra. Vamos falar a importância da sua família na cidade onde você mora, no bairro onde você mora. Você sabe o que é Deus olhar para a sua família e falar: sua família hoje é a família de Noé que eu tinha naquela época. Sua família hoje é a família de Abraão que eu tinha naquela época. Deus olhar para você, sua família, falar: por causa da sua família, eu tenho um caminho nesse lugar. Por causa da sua família, meu plano pode continuar nessa terra. Você consegue ver a importância da sua família, amado casal? Gálatas 1, versículo 15. Versículos 15 e 16, a primeira parte. Essa afirmação de Paulo, que é também de grande impacto dentro dessa visão, dentro desse sentimento. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Aquele que separou a nossa família antes de nós nascermos, e chamou a nossa família pela sua graça. Amém. Para quê? Para revelar seu Filho em nossa família. Amém. Nós vemos a razão. A nossa família é para a expressão de Deus. E isso é algo que nós devemos perceber, nós devemos ver. O livro de Gálatas mostra a questão da lei, questão do espírito, mostra a questão da religião, mostra também a questão do plano eterno de Deus, da economia de Deus. O livro de Gálatas tem 3 expressões de grande impacto com relação a Cristo. A primeira porção é Gálatas 1, 15 e 16, quando porém o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Isso mostra o que? Cristo em mim, certo? E capítulo 2, versículos 19 e versículo 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou
e a si mesmo se entregou por mim. A terceira porção é Gálatas 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em nós. Aqui mostra, essas três porções de Gálatas nos mostram uma essência, uma visão a respeito de Cristo em nós. Nós vamos falar então Cristo em nossa família, certo? Primeiro, Cristo em nossa família por meio da revelação. Significa que Deus deseja revelar Cristo em nossa família. Ele deseja revelar isso. Nessa manhã ainda nós vamos entrar em Efésios. Daí nós vamos tocar de novo esse mesmo princípio, que é de grande importância. Daí, Deus quer Cristo revelado em nossa família. Só isso? Não. Deus quer que Cristo viva em nossa família. Amém. Certo? Cristo vive em mim, Cristo vive em minha família. Amém. E aqui diz: estou crucificado com Cristo. É por meio da cruz, operando, que Cristo consegue viver em nossa casa. Olha, então, primeiro, a nossa abertura para que Cristo seja revelado. Mas para que Cristo seja revelado, eu não devo me apegar à revelação do homem. Ontem nós fizemos a pergunta sobre qual é a nossa percepção a respeito do nosso cônjuge e a respeito dos nossos filhos. Significa, o que você acha do seu cônjuge? E nós sabemos que essa nossa visão, percepção e opinião a respeito do nosso cônjuge varia muito, não é? De vez em quando você diz assim: maravilhoso. Meu cônjuge, maravilhoso. É a melhor coisa que me aconteceu na vida. Daí, daqui a pouco, em outro momento, diz assim: a pior coisa que aconteceu na minha vida é o meu cônjuge. Eu estou mentindo? Não. Por que isso aí? Porque nós temos distintas revelações. A revelação do homem muito ligada à revelação que Satanás dá. Daí Satanás vem no nosso ouvido assim: você não vê que seu cônjuge é assim, assim? Daí você dá uma olhadinha: não é que é mesmo, hein? Não é que é mesmo? Puxa, meu pai já me falava isso. Cuidado com ele, ou cuidado com ela. Tá vendo? Revelação de carne e sangue. Mas tem um momento que você tem a revelação de Deus. Amém. Respeite seu cônjuge. Daí você vai ver, diz assim: essa pessoa eu preparei para você. Amém. Porque eu quero abençoá-los. E vocês vão levar adiante o meu propósito eterno. Daí você diz: oh, maravilha, meu cônjuge é uma maravilha. Então olha só sobre isso aí. Essa questão da revelação é muito importante. Mas no momento que entra essa questão do sentimento do homem, o sentimento e a percepção de carne e sangue, a cruz tem que operar. Aí quando a cruz opera, nós vivemos Cristo. Amém. Não somente Cristo é revelado, mas Cristo é vivido. Nós vivemos Cristo. E isso é uma experiência contínua. E essa experiência nos causa dor. Mas, como dizem no capítulo 4, versículo 19,
Isso é um parto. Isso é um parto. Mas podemos ter certeza, Cristo está sendo formado. Nós precisamos ter uma certeza, amados casais, de que Cristo está sendo formado em nossa casa. Essa é uma visão e percepção de grande importância. Cristo está sendo formado em minha casa, em minha família. E por essa causa, eu sofro dores de parto. Amém? A visão que nós recebemos e devemos ganhar dia a dia é algo de grande importância. Voltando para Gálatas, nós ainda temos uma expressão em Gálatas 1:24, porque Paulo falou que Cristo era revelado nele. O resultado é o versículo 24. Diz: e glorificavam a Deus a meu respeito. Significa que glorificavam a Deus a respeito da minha família. Nossa família deve ser uma família tal, dentro do nosso anseio e desejo diante de Deus, que todos glorifiquem a Deus pela nossa família. Não é? É possível? Claro que é. Porque isso é algo que está no coração de Deus. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos hoje cooperar com o Senhor nesse aspecto. Eu quero que as pessoas glorifiquem a Deus a respeito da minha casa. E em Gálatas 2 nos mostra algo que é um problema. Qual é o problema? Gálatas 2, versículo 6, na parte do meio do versículo, tem uma afirmação, diz assim: Deus não aceita a aparência do homem. Isso quer dizer o quê? A respeito da aparência da nossa família. E isso está ligado a mais tarde, no versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele. Dissimular. Olha, essa questão de aparência, essa questão de um fingimento é um dos grandes obstáculos que nós temos. Nós sabemos qual é a nossa realidade. A realidade aparece dentro de casa. Então, existe a realidade dentro de casa e existe a aparência fora de casa. E eu quero falar que isso é um problema muito grave. Por quê? Porque nós temos tido muito sofrimento vendo o fim de alguns casamentos. E eram fim de casamentos que ninguém esperava que fosse terminar. Alguns casais, de repente, decidiram separar. Que? Aquele casal? Eu não acredito. Eu não acredito. Daí, quando a gente vai ver o que aconteceu, a gente descobre que o que tinha já problema há muito tempo, mas nunca procuraram ajuda. Procuraram sempre manter uma aparência. Havia um fingimento, dissimulação. E aí a coisa explodiu. A coisa explode. Ele diz: como isso é possível? Ninguém fora da família percebia. Ninguém. Por que eu estou falando isso?
Porque nós precisamos ser muito sinceros nesse aspecto. Tem problema? Qual casal não tem? Vamos pedir ajuda. Não vamos fingir. Não vamos fingir. O fingimento é uma fuga. É uma questão de vamos ver no que vai dar. Nós temos que tratar com o problema. Queremos ou não que a nossa família seja uma família vencedora? Nós não podemos fingir. Deus não aceita aparência. E por causa dessa questão de fingimento, famílias acabam sendo destruídas. Daí você pode perceber sobre a revelação de Cristo em nossa casa e a aparência da nossa casa. A aparência da nossa casa deve ser a revelação de Cristo em nossa casa. Amém. Os irmãos compreenderam? Isso quer dizer o quê? Essa realidade e aparência são reais e combinam. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Quando você vai consultar um médico, você mente ou fala a verdade? Claro, você vai para o médico é para falar a verdade. Você chega lá e o médico, muito bem, o que está acontecendo? Nada. Eu estou muito bem. E ele sentiu, então por que você veio para cá? É isso aí. Então, o Senhor Jesus já havia dito, né? Os sãos não precisam de médico, e sim doentes, não é? Tá certo? Eu não vim buscar justos, eu vim buscar os pecadores, levá-los a arrependimento. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos ser muito transparentes sobre a situação do nosso casamento e sobre a situação da nossa casa. Assim como quando algum irmão de repente é acometido de alguma doença grave, daí ele manda mensagem no grupo, né? De oração. Irmãos, eu estou doente. Inclusive, eu quero agradecer a oração dos irmãos. Amém. Dessa vez eu estava na África. Cheguei na África, fui barrado na entrada da África do Sul porque estava com febre. Estava chegando com febre lá. Daí, primeira oportunidade, mandei a mensagem, né? E aí eu tinha certeza de uma coisa, que o Brasil inteiro estava orando por mim. E os irmãos todos, obrigado pelas orações. E eu fui melhorando dia após dia, viu? E graças a Deus, quando cheguei no Brasil, né, cheguei inteirinho e eu estou aqui. Louvado seja Deus. Você vê, eu não vou ter vergonha de dizer assim, não, como é que eu vou falar para os irmãos que eu estou mal, eu estou doente? Não, preciso falar para os irmãos sim, os irmãos devem orar por mim, não é? A mesma coisa em relação à família. Como é a verdadeira situação da nossa casa? Algumas vezes o problema não está nos dois, mas em um dos cônjuges. E talvez o outro cônjuge não perceba. De repente, um cônjuge pede separação. O outro leva um susto. O quê? Você quer separar de mim? A gente vive tão bem. Daí eu digo, não. Já não vivo não. Já sofro há 40 anos. Vocês estão rindo? É, né? É, né? Pois é. Diz, o que é isso? Quer dizer, nunca houve abertura para tratar do assunto. E por que eu estou falando isso?
Porque nesse último ano, né, nesse último 1 ano mais ou menos, eu realmente fiquei chocado quando soube de separação de alguns casais. Fiquei chocado. Então, qual o sentimento? Nós temos que ajudar os casais a se abrirem e buscar ajuda. Tá certo? Deus não aceita aparência. Não vamos viver uma vida de fingimento. Nossa família foi escolhida para revelar Cristo, né? Para Cristo ser revelado na família, para ser Cristo vivido na família e formado na família. Essa é a razão da nossa família. E o Senhor tem a condição de operar nesse sentido. E por que nós podemos ter esperança? Porque Gálatas 3 nos revela, nos mostra a promessa, a bênção de Abraão. E essa bênção de Abraão está em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Esse versículo diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora preste atenção no que diz o resto do versículo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se são todas as famílias, a minha família está dentro, não é? Aqui diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós sabemos que essa bênção é o Espírito. Aí eu percebo uma coisa: minha família é abençoada. Por quê? Porque minha família tem o Espírito. Que bênção tremenda. Voltando para Gálatas 3. Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Então, amados irmãos, amadas irmãs, preste atenção. Sempre há uma solução para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, seja marido e esposa, seja pais e filhos. Por quê? Porque nós sabemos o que Deus quer para a nossa casa. Ele quer revelar Cristo em nossa casa. Ele quer que Cristo viva em nossa casa e Cristo seja formado em nossa casa. E para que isso se torne real, Ele nos deu o Espírito da promessa. E esse Espírito é o Espírito capaz de operar em nós, trazendo a realidade. E o que nós devemos perceber é que de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículos 16 e 17, nós podemos ver que a nossa vida familiar pode ser sempre uma vida nova. Que o nosso cônjuge pode ser novo para nós. Todos os dias. Vamos ler juntos 2 Coríntios capítulo 5, versículos 16 e 17, tá bom? Vamos ler juntos? Vamos lá. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne.
E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém! Aqui fala algo muito interessante. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Aqui mostra, olha, o que eu falei sobre revelação de carne e sangue. A sua percepção do seu cônjuge e de seu filho é segundo a carne? Esse conhecimento é segundo a carne? Ele, olha aqui, mesmo referindo-se a Cristo, diz: se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha só, você sabe, né? O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Depois que Ele ressuscitou, preste atenção, muitos discípulos viram o Senhor, mas não o reconheceram. Não é? Porque eles conheciam Cristo segundo a carne. Mas agora que Ele estava ressurreto, precisava de um item a mais. Ele precisava se revelar. Não é? Daí você pode ver, no caso lá de Maria, né? Estava chorando e tal lá no jardim. Daí disse assim: Maria, só uma palavra. Ou quando estava no caminho de Emaús com os discípulos, né? Ele se sentia, esse cara é diferente, né? Ele fala assim, o negócio queima dentro de nós. Só quando ele foi lá, entrou lá, ia comer, pegou o pão, partiu. Revelação. Revelação. Isso é, não conhecer segundo a carne. E olha o que aqui diz: assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Isso inclui seu cônjuge, seus filhos. Tá certo? A ninguém conhecer segundo a carne. Por isso que ontem nós falamos, nós precisamos da revelação. Amém. Precisamos da revelação de Deus a respeito do nosso cônjuge e a respeito dos nossos filhos. Daí, quando o Senhor revela, você diz: é uma pessoa nova para mim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O grande problema que nós temos é que nós conhecemos muito segundo a carne. Daí você olha para o cônjuge e diz assim: isso eu conheço já, de longa data. Isso eu conheço. Muito bem. Vai mudar? Não, mas isso não muda de jeito nenhum. Isso não muda, não tem jeito. Não tem jeito, não tem. Isto é a prova de que você conhece segundo a carne. Essa é a prova de que conhece segundo a carne. Agora, você diz: não tem jeito. Daí você bate um papo com o Senhor: ô Senhor, sabe meu cônjuge? Esse que não tem jeito? O Senhor vai falar assim: quem diz que não tem jeito? Eu não sabia desse caso que não tem jeito. Você está dizendo para mim, eu sou o Senhor, eu sou Deus, e você está falando para mim que não tem jeito? Você tem coragem de dizer para mim que seu cônjuge não tem jeito? Então, olha para o seu cônjuge e diga: você tem jeito sim. Tudo que precede a revelação. Não
Não é conhecer segundo a carne. Por isso, Gálatas fala muito sobre a revelação, o que ele recebeu veio do Senhor. Amém? Bom, louvado seja Deus. E aí, a palavra nos mostra que quando nós conhecemos segundo a carne, existe coisas que a gente dá muita importância e causa problema. Então podemos ver em Gálatas 3, a partir do versículo 27. Diz assim: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui mostra que quando nós conhecemos segundo a carne, nós olhamos muito para é judeu, é grego, é escravo, é liberto, é homem, é mulher. Mas quando nós recebemos a revelação, essas coisas desaparecem. Olha, aqui diz: não pode haver. Não pode haver. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Sobre a questão de relação entre irmãos, sobre nosso conhecimento, né, um do outro. Há uma história que conta que depois da Segunda Guerra Mundial, né, alguns irmãos da Inglaterra foram para a Alemanha visitar os irmãos ali. Porque esses dois países estavam em guerra, né, no passado, a guerra tinha terminado, então eles foram ter comunhão com os irmãos. E quando estava lá na Alemanha, então no meio da reunião, um irmão levantou e falou: nós queremos aqui dar as boas-vindas aos irmãos ingleses. Daí um irmão que tinha vindo da Inglaterra se levantou e falou o seguinte: amados irmãos, nós não somos irmãos ingleses, nós somos irmãos. Amém. Irmãos que vieram da Inglaterra. Amém. Olha, é bem diferente. Irmão que veio da Inglaterra é uma coisa, irmão inglês é outra coisa. Não existe irmão inglês. Existe? Porque a Bíblia diz: não pode haver judeu nem grego. Não é? Não pode haver. Tem irmão. Isso aí. Somos irmãos. Amém. Não tem irmãos cearenses. Tem irmãos que vivem no Ceará. Amém. Não é? Apesar daqui ser uma república, né? Ah? Apesar da República do Ceará, né? Mas não existe irmão cearense. Existe só irmãos. Amém. Não é? Hã? Nem nordestino. Nem nordestino, irmão nordestino. Que negócio é esse, irmão nordestino? É irmão. Amém? Amém? Amém. Só existe irmão. Amém. Isso é o que? É não conhecer segundo a carne. Então, essa nossa percepção espiritual precisa ser bastante aguçada nesse sentido. Por isso que precisamos da revelação do Senhor. Daí a nossa percepção da nossa esposa, do nosso esposo, muda. E existe uma grande dificuldade, digamos assim, dentro de casa, é conseguir ver o esposo ou a esposa como irmão ou irmã. Não é verdade? É, isso é fato mesmo. Então é difícil ver como irmão ou irmã. Não, esse é meu marido, esse é minha esposa. Não. Mas essa percepção espiritual é de grande importância.
ver os filhos, são irmãos. Né? Tá vendo? Bom, e um ponto a mais no livro de Gálatas. Claro, nós não temos tempo de abranger todos os pontos, mas eu quero somente citar alguns pontos. Que em Gálatas 4 fala que nós recebemos o espírito de filiação. O fato de nós termos recebido o espírito de filiação traz para nós uma grande revelação de que a nossa família tem um pai. Deus é o pai da nossa família. Sabe, ter pai e não ter pai faz grande diferença. Mas meu pai já não está mais presente. Esses dias atrás eu estava vendo certas situações e eu pensei assim, quando o papai estava aqui era diferente, né? Porque eu podia conversar com ele. E ele no passado era o que tomava as decisões, fazia tudo, né? Hoje eu tenho que ficar tomando decisão. Daí diz, o negócio é diferente. Olha, quando nós falamos de filiação aplicada à família, o sentimento de que nossa família tem pai. Amém. E esse pai se importa conosco, quer o nosso crescimento e quer que nós herdemos o reino. Amém. A melhor coisa, sabe, é o casal, marido e esposa, terem um sentimento comum, dizendo que nossa família tem um pai. Diga para o seu cônjuge, nossa família tem um pai. E esse pai deseja o nosso crescimento. E ele vai cuidar de nós. Não é? Assim como um pai físico cuida, o nosso pai espiritual é muito, muito, muito melhor que o pai físico. Porque ele é o pai perfeito. Ele quer cuidar da nossa família para que a nossa família herde o reino, se torne uma família madura. E ele se empenha para isso. Não é bom isso? É maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Amém? Bom, tem muitas coisas de Gálatas, mas eu vou pular para Efésios, para a gente pelo menos conseguir tocar um pouco de cada livro, tá bem? No livro de Efésios, falando sobre a família vencedora, em Efésios capítulo 1, nós já vimos isso muitas vezes no passado. Nós temos o dispensar do Deus triuno. Nós temos uma visão do plano eterno de Deus para as nossas vidas. Isso está em Efésios capítulo 1. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é que esse dispensar do Deus triuno, esse trabalhar do Pai, do Filho, do Espírito, descrito em Efésios capítulo 1, Deus tem uma expectativa, o Deus triuno tem uma expectativa da ação dele em nossa vida, em nossa família. Existe uma expressão que se repete. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz: para louvor da glória de sua graça,
que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 12: a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E no versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A primeira afirmação, para louvor da glória da sua graça. Essa é a expressão mais completa. Nos outros itens fala do louvor da sua glória, mas o versículo 6 fala louvor da glória de sua graça. Efésios capítulo 1 mostra o dispensar do Pai, o dispensar do Filho e o dispensar do Espírito. Esse dispensar é graça. Tá certo? Esse dispensar é graça. E existe um sentimento que é de Deus, um sentimento muito forte. E esse sentimento está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 1. Vamos ler juntos? Vamos lá. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Amém. Aqui diz, nós, na qualidade de cooperadores com Ele. Aqui tem um grupo de irmãos que cooperam com o Senhor. Amém. Não é? Ele diz o quê? Vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Isso quer dizer o quê? Que é possível receber em vão a graça de Deus. O que é receber em vão a graça de Deus? Significa que Deus se dispensa em nós, mas não consegue ver o resultado. Então, esse dispensar se torna vão. Você está recebendo em vão a graça de Deus. Se esses apóstolos, na qualidade de cooperadores com o Senhor, nos exortam a que não recebamos em vão a graça de Deus, quer dizer que essa também é a preocupação de Deus, esse também é o sentimento de Deus. Amém? Amém. Então, olha só, em Efésios capítulo 1, nós temos esse dispensar do Pai, o dispensar do Filho e o dispensar do Espírito. E depois de cada dispensar, esse sentimento é manifestado. Efésios capítulo 1, então, quando fala ali no versículo 6, para louvor da glória da sua graça, concluindo aquela porção que vem desde o versículo 3, que fala do dispensar do Pai, significa que Deus tem uma expectativa. Ele se dispensa, versículo 6 é para, significa, ele espera um resultado. Louvor da glória da sua graça. O que significa essa expressão? Que essa graça de Deus, quando é dispensada a nós, produz algo. Produz a expressão de Deus. O que é glória? Glória é expressão de Deus. Daí, irmãos, vejam, esses pontos nós podemos unir aos outros pontos que nós vimos em Gálatas, não é isso? Revelar seu Filho em mim, não é? Então, olha só, a graça, quando é dispensada a nós, Deus tem uma expectativa. Eu quero que essa graça produza uma expressão, a minha expressão. Isso é glória. E quando essa expressão surge, a glória surge, o que acontece?
surge um louvor. É uma reação do universo inteiro a esse dispensar de Deus. Novamente, falando sobre ter a revelação do que nós significamos para Deus, do que a minha família significa para Deus. Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 8. Versículos 18 em diante. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Olha só o que essa porção diz. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Preste atenção. A glória a ser revelada em nós. Um dia, claro, essa glória, que é essa expressão de Deus revelada em nós, vai ser em plenitude. Mas hoje é parcial. Mas deve haver, porque é o que Deus espera. E olha só o versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mostra que toda a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Somos ou não somos filhos de Deus? Amém. Somos. Mas um dia nós seremos revelados, né? Amém. Daí nós podemos ligar depois com Colossenses. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos manifestados com Ele em glória. Não é isso? Olha só, é tudo ligado. Esse coração da Bíblia é o seguinte: vai batendo e vai produzindo. Olha só, então, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Todo mundo está aguardando a sua família, está aguardando. A criação está vendo. Aqui fala que a criação tem expectativa. Está vendo que coisa interessante? Você sai caminhando por aí, olha aquele mar, olha o céu, olha tudo isso aqui. Se a gente pudesse ouvir, nós poderíamos ouvir o seguinte: e aí? Quando é que vai expressar, hein? Estou esperando, nós estamos esperando. Eu quero ver Deus em você. Eu quero ver Deus na sua família. Se acredita ou não acredita nisso? É o que a Bíblia diz. Amém. Você sai caminhando por aí, então tem que ouvir. Ô Gleito, como é que é, hein? Hein, Sara? Como é que é? Cadê a expressão? Eu quero ver. Nós estamos aguardando. É isso aí. Aí diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Então mostra que há uma expectativa, um gemido interior, há um gemido dentro de nós, por parte do Espírito, no nosso Espírito. Isso está em nosso interior, esperando essa transformação, essa revelação. Não somente nós, mas também a própria criação, não é isso? Então, Efésios 1, depois do dispensar do Pai, fala para louvor da glória da sua graça, significa que ele espera algo. Depois do dispensar do Filho, fala também para louvor da sua glória. Depois do dispensar do Espírito, também fala para louvor da sua glória. Isso mostra o que Deus espera de nós e de nossa família. Diz: eu quero ver Cristo revelado, Cristo vivido, Cristo formado. Amém? Amém?
Louvado seja o Senhor. Amém. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Daí depois hoje à noite nós vamos continuar ainda em Efésios. Depois nós vamos entrar ou Filipenses ou Colossenses, né? Mas até amanhã, ao meio-dia, a gente abordou já, vamos procurar já tocado nos 4 livros, tá bem? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos compartilhar em 10 minutos em pequenos grupos, tá bem? 2, 3 casais assim, juntos, tá bom? Não façam grupos muito grandes. Amém.